por isso, para dar continuidade a esse assunto, a gente vai falar então desse aspecto das mamães. A nutrição, a alimentação da mamãe, será que influencia na amamentação? Nós convidamos a nutricionista e professora de nutrição da Unisociesc, Daniele Papotti, que é especialista em saúde da mulher, para falar sobre isso. Boa tarde, bem-vinda, Daniele. Boa tarde. Até o seu TCC foi sobre esse tema. Exato. Porque é algo muito presente, né? Vamos começar então falando a importância da nutrição da mamãe, da alimentação para a mamãe. Então, né, por que é tão importante a gente pensar, a amamentação para o bebê é importante, né, mas o quanto a mãe tem que se preparar para esse momento, né? Então, assim, o leite vai fornecer todos os nutrientes que o bebê precisa. Mas para o leite ter esses nutrientes, a mãe precisa ter esses nutrientes, né? Então, por isso que é tão importante a mãe, né, nesse período, tanto da gestação, mas também da amamentação, se alimentar saudável, fazer exames de rotina para saber se está tudo certo com a saúde dela, para que ela possa, sim, fornecer o melhor alimento, que é o leite materno, para o bebê nos nutrientes que ele precisa, né? Porque na ausência de algum nutriente na saúde da mãe, pode realmente ter a ausência desse nutriente no leite. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse controle pela mãe, né? Porque eu costumo dizer até, os bebês vão crescer, vão ficar super fortes, porque o corpo costuma, né, tirar da mãe e fornecer no leite para o bebê. Então, o bebê fica saudável, mas a mãe vai acabar ficando com alguma deficiência nutricional. Até porque as mulheres, claro, passam por todo o processo de acompanhamento médico, pré-natal, mas algumas alergias, intolerâncias, ela acaba não sabendo, né? Exato. Então, por exemplo, você tomou leite, passava mal, achava que aquilo era, né, um desconforto, e aí depois, durante a amamentação, descobre, então, que é intolerante. Isso vai se refletir no bebê. Assim, alguns vilões. A gente sabe que o álcool, né, faz mal, mas durante ali a gestação, que alimentos você considera que são bem importantes, né, e também aqueles que são vilões? Então, os que são bem importantes é basicamente uma alimentação saudável, né? Então, principalmente gorduras boas, verduras, legumes, consumir de preferência os carboidratos integrais, né? Porque tem mais fibras, tem mais nutrientes e vai ser mais saudável para a mãe durante a gestação. Existem alguns alimentos que a gente deve evitar também durante a gestação, que é principalmente a cafeína em excesso, né? Então, café preto, chá verde, chá preto, que são algumas substâncias que têm cafeína também. Inclusive, refrigerantes de cola, né? Também tem cafeína, então também devem ser evitados. Álcool, né? Em todos os momentos, nenhuma dose é considerada segura, então realmente deve ser evitado. E todo aquele alimento industrializado, né? Então, quanto mais industrializados, mais substratos vai ter, mais conservantes, corantes, coisas que não são saudáveis nem para a nossa saúde, muito menos para uma paciente que está gestante ou amamentando, né? E pensando em amamentação, a gente deve ter mais ou menos os mesmos cuidados, né? Lembrar de consumir uma alimentação variada, né? Com bastante legumes, verduras, frutas. E uma atenção especial que eu sempre gosto de orientar é aquele alimento que por algum motivo faz mal para a mãe já, né? Então, no caso de uma intolerância à lactose, uma alergia ao amendoim, por exemplo, que é uma coisa mais comum, ela deve evitar durante a amamentação. Porque tem sim relatos, e a gente já vê isso, né, na prática mesmo, dos bebês sentirem essas alergias que as mães têm, porque elas estão consumindo aqueles alimentos. E às vezes, assim, a alergia, assim, ainda é um processo, né, mais grave, que pode até levar a uma internação no hospital. Mas as intolerâncias, não. Então, as intolerâncias são coisas mais sutis, né? Então, às vezes, é um desconforto abdominal, uma diarreia, uma dorzinha, uma cólica. Então, às vezes, a gente acaba consumindo esses alimentos porque não causa uma coisa tão grave. Só que isso no bebê pode ter uma relação muito forte, principalmente com as cólicas, né? Então, assim, eu já vejo muito bebês que têm muitas cólicas e quando a gente vai ver um recordatório do que a mãe consome, a gente começa a perceber que tem vários alimentos ali que para ela não fazem tão bem, ela ainda está consumindo por achar que não tem interferência, né? Mas que o bebê pode estar sentindo esses sintomas, né? E tem, de fato, foi o que aconteceu também comigo, né? Eu descobri que era intolerante à lactose depois, quando Maria Luísa fez os exames e ela tinha cólica recorrente. E eu não sabia o que fazer, depois descobri. E aí entra a questão dos mitos da alimentação, que eu já vou perguntar, mas antes eu quero chamar a participação. O pessoal de casa já começou a mandar mensagem, a produção vai colocar aqui na tela. Fico feliz pela mãe que consegue amamentar. Tem um bebezinho de 50 dias e não pude amamentar por ele ter alergia à proteína do leite de vaca. Vanessa, obrigada pela sua participação, querida. E assim, é importante também, eu acho que a campanha de incentivo à amamentação também é de acolhimento à mamãe que não consegue amamentar, né?
Exatamente. E nesse caso que a Vanessa comentou da alergia à proteína do leite, é realmente uma das principais causas que podem vir a contraindicar uma amamentação. As mães até conseguem amamentar, mas elas precisam fazer uma dieta bem restrita, né, de todo esse grupo alimentar, que é o grupo alimentar do leite e dos derivados, para que ela consiga manter essa amamentação. Não é uma dieta fácil, a maioria das pacientes acabam, assim, tendo dificuldade de seguir, porque é uma restrição bem grande. Então, assim, tem vários alimentos que contenham leite, tem muita contaminação de alimentos. Então, assim, os pães, a gente tem que comprar realmente um pão que não tem leite, mas daí ele já não pode estar vendido no mesmo lugar que tem um alimento com leite. Então, a maior dificuldade da gente manter hoje uma alimentação de um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca é a mãe conseguir fazer a dieta. Muitas vezes elas acabam tendo dificuldade porque realmente é uma dieta difícil, porque não é uma dieta que você vai fazer para emagrecimento ou por algum outro objetivo. É para você poder manter o leite do teu bebê. Então, qualquer deslize pode comprometer a saúde do teu bebê. Então, acaba sendo uma dieta mais difícil. Mas mesmo nesse caso, né, de alergia à proteína do leite de vaca, com a mãe fazendo uma dieta de restrição, ela consegue sim manter a amamentação. Mas, Vanessa, não se culpe, né? Crie outras formas de ter esse vínculo que a amamentação proporciona. Então, né, você vai encontrar um momento ali, eu tenho certeza que já encontrou, de criar esse vínculo com o teu bebezinho. Tem mais uma mensagem? A Sueli: eu amamentei as minhas 7 crias que estão bem fortinhas e lindos. Olha só que família. Puxa, obrigada, Sueli. O resultado também é esse, né, que a amamentação fortalece o vínculo, a saúde do bebê é muito importante. Agora, vamos falar sobre os mitos, né? Por exemplo, então para dar mais leite, toma chá com funcho ou cerveja preta. Isso funciona? Isso não funciona, né? Então, assim, a gente escuta, né? Tem a canjica também, né? A canjica é um que, vamos consumir canjica para aumentar a produção. Mas, na verdade, tudo isso acaba sendo mito. O que a gente tem que é bem embasado, que realmente aumenta a produção e mantém uma boa produção, é o consumo adequado de água, né? Então, assim, as mulheres que estão amamentando, elas têm que consumir no mínimo ali uns 3 litros de água por dia. Então, assim, quanto mais líquido disponível, mais líquido vai ter para ela conseguir produzir o leite, que é basicamente a base do leite, né? É líquido, então precisa de bastante água no corpo da mulher. E manter uma alimentação saudável. Agora, e a mamãe que é vegetariana ou vegana, né? Porque daí também começa aquela pressão até da família. Tem que consumir proteína, por causa do cálcio. Como que ela pode substituir ou o que ela deve fazer? No caso de mães vegetarianas ou veganas, o ideal seria um acompanhamento nutricional mais de perto, né? Porque justamente a gente precisa saber como é que tá esses nutrientes na saúde dela, né? Então a gente precisa avaliar a saúde dela como um todo. Ela não precisaria, né, voltar a consumir alimentos de origem animal por conta da amamentação. Mas a gente precisa, sim, suplementar essa saúde dela com aqueles nutrientes que faltam, principalmente vitaminas do complexo B, né, que são mais presentes em carnes vermelhas, né, que são os que a maioria das pessoas vegetarianas ou veganas tem que fazer a suplementação. Então, na verdade, uma mãe que tem essa decisão, o ideal é procurar, né, ou uma unidade básica de saúde, ou procurar uma nutricionista que ela confie e fazer exatamente exames para ver como é que está a saúde dela, para ela fornecer esse nutriente para o bebê dela de forma adequada. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Sou diabética, estou grávida de 30 semanas. Na amamentação saudável, vai ter o mesmo efeito? Camille, obrigado, Camille. A diabetes em si, dependendo de qual né, que existe várias diabetes, né? Se ela for uma diabetes da gestação, que aconteceu ali na gestação, durante a amamentação, esse processo da diabetes, ela acaba passando, né? Porque a partir do momento que o bebê nasce, que a placenta sai, o processo da diabetes, ele volta ao normal. Ela só vai ter que repetir os exames ali com 45 dias, mas a princípio, ela mantendo uma alimentação saudável, não tem nenhuma complicação para o processo de amamentação. A diabetes do tipo 1 e do tipo 2, que são diabetes já que têm valores maiores, já tem um diagnóstico, né, que não vai ser tratado após gestação, após o bebê nascer, precisa ficar um pouco mais atenta. Por quê? Porque a gente tem na literatura e a gente vê também na prática que algumas mães têm um pouquinho de dificuldade na produção de leite
por conta da diabetes, né? Então, é um fator de risco ali para essa produção do leite, mas não é inibidor, né? Então, elas vão conseguir amamentar, mas tem, assim, demora mais para descer o leite, tem algumas dificuldades que podem estar relacionadas com a diabetes. Mas, em si, a diabetes gestacional, que é o mais comum que acontece, depois que o bebê nasce, a princípio, é voltar para uma alimentação saudável, manter uma alimentação natural, né? Quanto mais limpa, né, melhor. Evitar os carboidratos simples, até porque pelo fato da mãe ter tido a diabetes gestacional, tem mais chance dela ter diabetes no futuro, né? Isso é um fator de risco. Tem mais uma pergunta? A icterícia, o amarelão, pode ser do leite da mãe? A Rosana pergunta. Não tem correlação, tá? A icterícia, na verdade, é uma imaturidade do fígado do bebê, então ele não consegue ainda expelir da forma correta a bile, que fica que é uma enzima produzida naturalmente pelo corpo. Então, o corpo, para expelir isso, como o fígado ainda não consegue, ele expele pela pele, né? Então, por isso que vai mostrando na pele, nos olhos ficam amarelinhos. O ideal para ajudar, né, é o banho de luz, principalmente o banho de sol, né? Então, o ideal é deixar o bebezinho no solzinho ali, que provavelmente vai expelindo até o fígado estar pronto, né, mais maduro, para conseguir eliminar essa enzima ali naturalmente. Nossa, adorei. Teria mais perguntas para fazer, porque realmente é um assunto, né, é um assunto complexo, é um assunto que as mulheres têm as suas dúvidas individuais, mas que acabam sendo, assim, universais, né? Porque muitas passam pelas mesmas coisas. De qualquer modo, Dani, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. A você de casa que participou também, muito obrigada pela sua participação. E reforçando, né? Quem amamenta, legal, bacana, a gente apoia e incentiva. Quem não conseguiu amamentar ou não, né, ainda está grávida, não vai conseguir, não se culpe, faz parte também, mas compartilhe isso com o seu médico, fale, né, busque ajuda, não fique isso para você, porque daí vai ser mais difícil. Bem, já